Então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, pedindo a Deus, a Jesus, nosso querido irmão, que possa atender ao irmão Celso Antônio Pitfaz, recém-desencarnado. Que ele possa ser amparado por essa equipe espiritual, nesse lar, que é o nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar o tema. Ele é um tema interessante, né? Que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana e Ortodoxa. Por que ele é interessante, né? É porque a gente possa, sem julgamento, né? Longe do julgamento, mas sim do aprendizado, é para que a gente possa entender essa complexidade que é a religião como um todo, né? O quanto ela atua na cultura de regiões, de países, né? Consequentemente criando costumes, crenças, né? Dogmas, e tudo isso que nós já passamos nessa encarnação e outras, né? Com influências maiores ou até menos que a atual, mas que nós passamos. Nós fomos, na verdade, como é que eu vou dizer para vocês, nós fomos educados, né, sobre esses dogmas. E assim a gente viveu. Foi assim que a gente começou, nós nos acostumamos, né? Quanto está certo, então é difícil a gente até dizer. Olá, Ricardo, boa noite. Sempre bom te ver. Então, quando a gente faz um estudo como esse, por exemplo, a gente começa a imaginar, né, ao longo dos anos, ao longo dos centenas e centenas de anos, como é que nós fomos inseridos a vivenciar aqui, encarnados, né? O quanto isso nos estimulou para o bem e o quanto isso nos atrapalhou, não importa. Mas o importante é que a gente faça uma reflexão sobre isso, né? E aí também uma outra reflexão, em cima disso que nós vamos estudar hoje, como houve mudanças, e nós já conversamos uma vez sobre isso, mudanças de rota, né? Daquilo aqui, até então, eu sempre friso isso, que o Paulo de Tarso queria, né? Aquela igreja que o Paulo de Tarso queria, que era o ideal dele. Como ela sofreu muitas influências e que chegou no estágio que estamos hoje. Se está certo, se está errado, não cabe aqui o julgamento. Cabe a gente fazer uma análise. Então, esse estudo de hoje ela é uma jornada pelas duas grandes tradições do cristianismo. As suas origens compartilhadas, a histórica divisão e os caminhos paralelos que moldaram a fé de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Quando ele fala, moldaram a fé, né? Vamos ver como é que se processou. Então, na agenda, nós vamos estudar hoje, por exemplo, quais são as origens comuns em relação a isso? A igreja primitiva e a fé apostólica compartilhada. Essa é a ideia, né? Então, quando voltando lá para Paulo de Tarso, né, ele criou o princípio de Jesus, né, e queria cada vez mais compartilhar isso de uma forma, daquele formato, né? Essa era a igreja que ele desejava que permanecesse ao longo do tempo. O grande cisma, qual foi? A ruptura de 1054 e suas causas teológicas e políticas.
Então, veja bem, né? 1054. Aproximadamente 1000 anos depois de Cristo, né? Hoje já houve uma ruptura das causas teológicas, né? E a terceira, por exemplo, a Igreja Católica Romana, a estrutura dessa igreja, a doutrina dela, o sacramento e a influência global. Nós vamos chegar lá, vamos estudar isso. Agora nós vamos entrar na Igreja Ortodoxa, né? Que geralmente, quando tu pergunta para uma pessoa católica e pergunta o que é a Igreja Ortodoxa, muitas pessoas não vão saber o que é, não vão saber responder, porque ela não é tão divulgada nas palestras dos padres, enfim, a Igreja Católica como um todo, ela não fala muito nisso, né? Ela fala na Igreja Apostólica Romana. Muitas vezes a gente dizia, antigamente, era comum a gente dizer assim, o que é que tu és? Qual é a tua religião? Sou católico apostólico romano. A gente não falava ortodoxo, né? E quinto aqui é o diálogo e futuro. Aproximações ecumênicas e perspectivas de reconciliação. Por que isso aconteceu? Então nós vamos primeiro aqui nas origens apostólicas, né? Uma fé, uma igreja. Isso é a origem apostólica. O que ela dizia? Por mais de 1000 anos, após a morte e ressurreição de Cristo, a igreja cristã manteve uma identidade essencialmente unificada, fundada sobre o ensinamento dos apóstolos. A comunidade de fé cresceu a partir de Jerusalém, espalhando-se por todo o Império Romano e além. Já estudamos isso, né? Só estou ratificando. Os primeiros concílios ecumênicos, grave bem essa palavra, concílios ecumênicos, em Niceia, em 325, Constantinopla, em 381, em Éfeso, 431, em Calcedônia, em 451, eles estabeleceram os alicerces doutrinários que tanto católicos romanos quanto ortodoxos reconhecem até hoje como herança comum e inviolável. Então vocês vejam que interessante, né? Até hoje, o católico apostólico romano e o ortodoxo, eles têm isso nesses concílios, esses que foram os primeiros concílios ecumênicos, né? Eles mantêm até hoje, né? É como dizer que é uma herança comum e inviolável. Há um respeito, né? Diria assim. Os 5 patriarcados originais, quem são eles, né? A igreja primitiva era governada por 5 grandes sedes patriarcais, cada uma com a autoridade espiritual sobre a sua região, conhecido como pentarquia, equilibrava poder e unidade. Então, vejo bem, existiam ali os 5 patriarcados antigos, que era em Antioquia, onde os seguidores foram primeiros chamados cristãos, os primeiros chamados cristãos foi lá. Depois em Jerusalém, berço da fé cristã, na cidade santa. Depois em Roma, autoridade no oeste, primeiro entre iguais. Em Constantinopla, que chamava-se Nova Roma, capital do Império Oriental, e em Alexandria, foi fundada por Marcos, o evangelista, sede do cristianismo africano. Então veja que é interessante esses 5 patriarcados originais, né? Conhecido como pentarquia, por quê? Porque penta 5, né? Então pentarquia. Então veja que interessante, isso fora o básico, né? Da doutrina católica. As causas teológicas, o primeiro grande cisma de 1054, ele teve as causas teológicas e causas políticas e culturais. Mas vamos primeiro para as causas teológicas. O que quer dizer com isso, né?
A controvérsia do filioque, a Igreja Romana, o filioque eu estive pesquisando, é a afirmação de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Por isso que o nome é filioque. A Igreja Romana acrescentou ao credo de Niceia que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, o que o Oriente rejeitou como heresia. Quer dizer, rejeitou totalmente. Outra causa teológica, debate sobre a jurisdição papal universal. Outra, diferenças litúrgicas entre o rito latino e o rito grego. Observe vocês a quantidade de conflito, né? Depois, o uso do pão ázimo, Ocidente, versus pão fermentado, Oriente, na Eucaristia. Como se para o Espírito isso representasse alguma coisa, né? Olha que interessante. O pão. Agora vamos ver aqui as causas. Ah, tem mais um aqui. Não tem. Agora as causas políticas e culturais. A rivalidade entre Roma e Constantinopla pela supremacia cristã. A divisão do Império Romano em partes ocidental e oriental. Diferentes línguas litúrgicas, latim do Ocidente, grego no Oriente. E em julho de 1054, o cardeal Humberto excomungou o patriarca Miguel Cerulário e foi correspondido. As excomunhões mútuas de 1054 foram formalmente revogadas pelo Papa Paulo VI e pelo patriarca Atenógoras, apenas em 1965. Veja que interessante. De 1054 para 1965. Então, no capítulo 1, vamos ver como é que funcionava essa igreja católica apostólica romana. Que a maioria dos católicos dizem isso. Eu sou católico apostólico romano. Né? O que é que ela quer dizer com isso? É interessante a gente saber esses números. Ó. Com aproximadamente 1,3 bilhão de fiéis, a Igreja Católica Romana é a maior denominação cristã do mundo e uma das instituições mais antigas e influentes da história humana. Centrada no Vaticano, Estado soberano no coração de Roma, ela é liderada pelo Papa, considerado o sucessor do apóstolo Pedro e vigário de Cristo na Terra. A representatividade, né? Aqui tem uma estrutura hierárquica católica. A hierarquia católica ela é organizada de uma forma centralizada, sob a autoridade do bispo de Roma. O colégio dos cardeais aconselha o Papa e elege seu sucessor durante o conclave. Ok. Os bispos governam as dioceses, enquanto os sacerdotes administram as paróquias locais em comunhão com Roma. Hierarquia. Qual é essa hierarquia? Primeiro, o Papa, soberano. Segundo, cardeais e bispos. Terceiro, sacerdotes e diáconos. Quarto, religiosos e leigos consagrados. E quinto, fiéis leigos. Não fica ninguém de fora, né? Quais são os 7 sacramentos católicos que eles usam até hoje? Primeiro é o batismo, né? O batismo é porta de entrada na vida cristã. Eles consideram que tem que ser batizado. Segundo, o crisma, que seria o fortalecimento pelo Espírito Santo. Outra, a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Quarta, a penitência, reconciliação com Deus. Ela, não sei como é que está hoje ainda, mas na minha época a gente ia... Minha avó era muito católica, então a gente tinha que, de vez em quando, ir lá confessar os pecados, né? Aí o padre dizia, tanto Pai Nosso, não sei quantas Maria, pronto. Aí a gente saía de lá leve.
Assim como se, opa, já recebi o perdão, agora vou esperar para a próxima semana. E a gente ficava com aquilo na preocupação, porque quando está numa família muito católica, isso bate forte, né? Olha, isso é pecado. Isso tu vai para o inferno. Isso vai para o céu. Então a gente tinha que receber o perdão para não ir para o inferno. A gente, na verdade, quando a gente era mais guria, a gente ia mais para sair, para não ir para o inferno. Então, a unção dos enfermos, graça na doença e na morte. E a ordem sacra era a consagração do ministério. O matrimônio, uma união sagrada entre cônjuges. Então, a doutrina distintivas católicas. A infalibilidade papal. O que quer dizer? Definida no Concílio Vaticano I, em 1870, quando o Papa fala ex catedra sobre fé e moral. É preservado do erro pelo Espírito Santo. Aplicada raramente. O caso mais recente foi a definição do dogma da Assunção de Maria em 1950. Depois tem a Imaculada Conceição e Assunção de Maria. A Igreja Católica define que Maria foi concebida sem pecado original, e que, ao fim de sua vida terrena, foi assunta ao céu em corpo e alma. Dogmas proclamados em 1854 e 1950, respectivamente. Então, o purgatório e indulgências eram uma crença em um estado de purificação após a morte para os que morrem em graça, mas não plenamente purificados. Era o purgatório, que para nós seria hoje umbral, diria assim, né? As indulgências remitem a pena temporal, devida pelos pecados, através da oração e obras de misericórdia. Quando ele fala aqui, eles falam, as indulgências remitem a pena temporal. Realmente, o nosso umbral, que nós conhecemos o umbral, é temporal também, né? Então tem alguma coisa a ver aqui. Já no Concílio Vaticano II, a Igreja do Mundo Moderno, o que eles falam aqui? Convocado pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa Paulo VI entre 1962 e 1965. O Concílio Vaticano II representou uma profunda renovação da Igreja Católica. Seus documentos abriram o diálogo com o mundo moderno. Reformaram a liturgia, introduzindo a missa em línguas vernáculas, promoveram o ecumenismo e reconheceram o valor das religiões não cristãs. Interessante. Foi o maior evento da história religiosa do século XX, reunindo mais de 2.600 bispos de todo o mundo. Agora, se eu não estou enganado, foi nesse concílio que o padre, até então rezava em latim, passou para a língua do país, no nosso caso português, e ele passava a prestar a missa lá, de frente agora para o público. Antes era de costa e era em latim. Se eu não me engano, tá? Foi nesse período. Agora, no capítulo 2, nós vamos ver interessante o que a Igreja Ortodoxa Oriental fala sobre isso, sobre tudo isso. Veja que interessante. A Igreja Ortodoxa, com cerca de 300 milhões de fiéis, representa a segunda maior denominação cristã do mundo. Herdeira direta da tradição do Oriente cristão, ela preserva com profundo zelo a teologia, a liturgia e a espiritualidade dos padres da Igreja. Sem um líder único, equivalente ao Papa, a ortodoxia é uma comunhão de igrejas autocéfalas, né? Que quer dizer, vou até ler aqui, que eu peguei isso aqui. O que quer dizer autocéfalas?
As igrejas ortodoxas, quanto à administração, elas se dividem em autocéfalas e autônomas. As autocéfalas, dentre as quais estão os patriarcados, se auto-administram, sem necessidade de qualquer confirmação ou vínculo com outra igreja. As igrejas autônomas têm independência para resolver questões internas, mas mantêm alguma dependência de outra igreja, como, por exemplo, para a confirmação da eleição do seu líder máximo. Embora as igrejas autocéfalas não sejam patriarcais, seus hierarcas supremos recebem honras de patriarca. Então, até que na ortodoxa tem uma diferença pequena, mas tem. Então, vejamos aqui os principais igrejas ortodoxas autocéfalas. Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. O que é que ele fala? Ele é sediado em Istambul. É os primos interpares, o primeiro entre os iguais, da ortodoxia mundial. Coordena o diálogo ecumênico e interortodoxo. Agora vamos para a Igreja Ortodoxa Russa. O que é que ela fala? A maior igreja ortodoxa em número de fiéis, cerca de 150 milhões de membros. Ela é sediada em Moscou e exerce enorme influência cultural e espiritual aonde? Na Rússia e Ucrânia. E além disso. O que será que ela pensa agora, né, com esse conflito? Imagine. E aí, na Igreja Ortodoxa Grega, o que é que diz? É profundamente integrada à identidade nacional. Grega, né, no caso. É um dos pilares da ortodoxia mundial e mantém uma rica tradição teológica e monástica, né? Especialmente no Monte Athos. E na Igreja dos Balcãs e Europa Oriental, as igrejas da Sérvia, Romênia, Bulgária e outros países eslavos mantêm vibrantes tradições litúrgicas e são pilares da identidade cultural de seus povos. Ô, Felipe, Oi, pode falar. Sem querer interromper, mas não, tem que interromper. Só para voltar, tu falasse ali sobre a Igreja Ortodoxa Russa, e ela tem muita influência cultural na Rússia e na Ucrânia, que estão em guerra agora, né? Pois é, isso que eu falei. Então, eu li um artigo que diz que na Ucrânia estão as 70 ou 80 mais belas igrejas ortodoxas do mundo. Na Ucrânia? Está na Ucrânia. Então, isso é um dos motivos para os russos não arrasarem. Eles não vão derrubar a igreja. É, porque tem os princípios, são os mesmos, né? Não, eles não vão derrubar a igreja. E diz que são obras assim, espetaculares. Sim. São obras espetaculares. Realmente eu não conheço nada lá, eu só li um artigo sobre isso. E isso é um dos motivos do cuidado. Do cuidado que eles estão tendo em bombardear, não estão assim transformando a Ucrânia em terra arrasada, porque também não é isso que eles querem. Sim, sim. Né? Então, e um dos motivos são essas edificações religiosas que dizem que as da Ucrânia são umas coisas especiais. Eu acho que na Rússia também são, né? Sim, mas eu digo assim, tu vê a importância que tem nesse momento... Exatamente, eu estou falando justamente a cultura e a espiritualidade... É interessante isso, porque... Como está influenciando, né? Como influencia, né? Porque, na verdade, são crenças, são princípios, né? São princípios. Eu só trouxe como uma curiosidade que eu tinha lido, não, que eu acho que o momento era adequado mesmo. Muito bom em saber disso. E não, Luiz, eu já sabia não, desculpa, eu ouvi falar que essas igrejas ortodoxas, elas são muito belas em edificação. Elas são assim, agora tu confirmasse que uma vez eu ouvi falar assim, por cima, né? É bom a gente saber.
Então agora nós vamos falar aqui da teologia ortodoxa, conceitos fundamentais. O teoses, a divinização, o coração da espiritualidade ortodoxa é o teoses. O processo pelo qual o ser humano participa da natureza divina. Ele participa e se torna, pela graça, aquilo que Deus é por natureza. Segundo São Atanásio, ele diz: Deus te fez homem para que o homem se tornasse Deus. Eu peguei aqui, fiz uma pesquisa, ele diz mais ou menos isso, mas com outras palavras, ele diz assim, ó, ele é o processo espiritual de transformação em que uma pessoa se torna parecida com Deus ou se une a ele. Essa ideia é o ponto central da fé na Igreja Ortodoxa. Significa que o ser humano pode participar da vida e do amor divino pela graça de Deus, e não apenas por esforço próprio ou regras morais. Interessante isso, né? Conceito muito assim, diferente que a gente tem. E aqui sobre as energias divinas, o palamismo, o que é que ele fala? Segundo São Gregório Palamas, a ortodoxia distingue entre a essência divina, inacessível, e as energias divinas criadas, incriadas, pelas quais Deus se comunica e o ser humano pode participar da vida divina. Deixa eu ver se eu fiz alguma a respeito do... Não, dessa aqui eu não pesquisei, não. Agora nós vamos para o apofatismo. O que quer dizer, né? A teologia ortodoxa privilegia a abordagem apofática negativa. Reconhece que Deus, em sua essência, transcende toda a linguagem e conceito humano. Ok. Só podemos dizer o que Deus não é. Olha que loucura isso. Como é que nós vamos falar o que Deus não é? Pensa comigo. O que Deus não é? Né? No nosso conceito. E aqui ele fala, deixa eu ver se eu peguei isso aqui também. Na história do cristianismo, pentarquia... Não, mas não é isso aqui não. Desculpa, é outra coisa. Não estou falando da apofatismo, né? Mas veja que interessante, eu vou até ler de novo aqui, ó. A teologia ortodoxa privilegia a abordagem apofática negativa. O que quer dizer? Reconhece que Deus, em sua essência, ele transcende toda a linguagem. Até aí tudo certo. E conceito humano. Ok, agora, só podemos dizer o que Deus não é. Que loucura. Nós não sabemos nem como é que Deus é como um todo. Né? Mas faz parte. Vamos lá na tradição sagrada. A escritura e a tradição formam uma unidade. Os escritos dos padres da igreja, os decretos conciliares, os canones e a liturgia são expressões vivas da união, da única tradição apostólica. Eles têm algo também muito forte, né? Vamos falar aqui sobre a divina liturgia ortodoxa. O que ele quer dizer com isso? A divina liturgia é o centro da vida ortodoxa. É uma celebração que une o tempo e a eternidade, o visível e o invisível. Predominantemente cantada e cheia de simbolismo teológico. A liturgia de São João Crisóstomo é celebrada em centenas de idiomas ao redor do mundo. Não sabia disso. O incenso, os ícones, o canto em uníssono e a riqueza dos parâmetros evocam a língua celestial descrita no Apocalipse. Lembra lá do Apocalipse? Recentemente nós estudamos, né? Para o ortodoxo, participar da liturgia é entrar no próprio reino de Deus. A importância que eles dão para isso, né? Os ícones, janelas para o céu, muito além da arte. Na tradição ortodoxa, os ícones não são meras imagens decorativas, mas
teologia em cores, escritos por iconógrafos em estado de jejum e oração. Os ícones representam Cristo, a Virgem Maria, os santos e as festas do Senhor. Venerados, nunca adorados, serve como pontos de contato com o mundo divino. Lembrem vocês que uma vez nós aqui conversando, nós falamos sobre as imagens na Igreja Católica, que a gente chegou a um consenso aqui, que ela serve apenas como um ponto de referência, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de concentração, a fé ela é muito instável, né? Então, no caso deles aqui, é mais ou menos isso. Veja bem, elas servem como um ponto de contato com o mundo divino. Nós falamos... Ô Felipe, Oi? Não se equipara, não se equivale à pictografia que tem dentro da doutrina espírita? A pictografia também o médium, ele recebe uma imagem e ele pinta com as duas mãos, inclusive, né? Que é um negócio assim muito, muito louco. São Paulo tinha um médium assim muito famoso. Eu conheço um. Cara, ele fazia quadros maravilhosos com as duas mãos. Conheço um. A Nilzinha tem um quadro aqui que foi feito por ele, por esse pictógrafo em São Paulo. Ele é muito famoso. Há uma família, inclusive, que é toda assim, tem essa mediunidade. Legal, só para contribuir. Bem colocado. A crise iconoclasta. O que ela quer dizer com isso? É uma crise aí, né? Entre o século 8 e 9, a igreja viveu a crise iconoclasmo, a destruição de ícones por imperadores que os consideravam idolatria. O segundo concílio de Nicéia, 787, definiu dogmaticamente a legitimidade da veneração dos ícones, distinguindo-a claramente da adoração devida apenas a Deus. Também não foi só o cristianismo que sofreu perseguição também, né? Vamos combinar, né? Eles também. Aqui apenas um comparativo entre a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa, tá? Os aspectos estão aqui: liderança, filioque eu anotei. É aquela que eu falei para vocês, que era a afirmação que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Liturgia, purgatório, Maria e clero casado. Vamos ver o que fala na Igreja Romana. Sobre liderança, o Papa, bispo de Roma, com autoridade universal. Na Ortodoxa, patriarcas, autocéfalos, primos interpares em Constantinopla. No filioque, o que ele quer dizer? Aceita. O Espírito procede do Pai e do Filho. Em Ortodoxa. Rejeita. O Espírito procede somente do Pai. Aqui cabe uma discussão, inclusive, né? Na frente a gente vai falar sobre isso aqui. E na liturgia, o rito romano, pós-Vaticano II, em vernáculo. No Ortodoxa, Divina Liturgia de São João Crisóstomo, grego, eslavo e etc. O que significava purgatório para a romana? Dogma definido. É um dogma. Para a ortodoxa, aceito com reservas. Sem definição dogmática precisa. Sobre Maria, Imaculada Conceição e Assunção, dogmas definidos. O que fala a ortodoxa? Venerada como Theotokos, sem dogmas latinos. O que se refere a clero casado? Celibato obrigatório, exceções no rito oriental. E na ortodoxa, sacerdotes podem ser casados, bispos são monges celibatários. Há umas pequenas diferenças, no comparativo aqui, mas são diferenças fortes, né? Principalmente aqui, que eu disse que caberia aqui a gente depois falar, né? Primeiro são dois aqui, no filioque, que eles aceitam o Espírito procede do Pai e do Filho, na católica, e no ortodoxa o Espírito procede somente do Pai.
E aqui que eu achei muito interessante, qual foi que eu falei aqui? Foi no dogma de purgatório, né? Que seria o nosso umbral. Presença global, Ô, fiéis Felipe, pelo... ô, Oi. Felipe, voltando, eu hoje eu Não, tô, não, tá ótimo, Luiz, tá ótimo. tô atrapalhando vocês todos Não, aí. não, tá, não, pelo contrário, pelo Mas, contrário. mas assim, ó, com relação ao filioque, Sim, né, que a Igreja Católica ela não distingue Jesus Cristo como filho, e como, como nosso irmão, sim, como filho, e Deus como pai. como pai. Ela, Tanto que quando eles rezam a Ave Maria, quando chega na segunda parte, eles sempre dizem assim: Santa Maria, Mãe de e Deus. Deus, verdade. E não é. A Maria é mãe de Jesus, não mãe de Deus. Eles ainda Exatamente. fazem essa prece assim, é? Assim, Ainda fazem assim, Quase, é? assim. quase. Eu não sabia que ainda persistia isso, não. Persiste isso eu sei porque eu tive numa missa semana passada. Então, Estás atualizado, estás atualizado. estou atualizado. Com isso, eu estou atualizado. Né? Então, eu vou na missa porque eu gosto do ritual da missa. Eu acho legal. Eu acho bacana também. Eu acho legal o ritual da missa, sabe? O ambiente também da igreja é um ambiente Como eu muito bom. estudei bastante o ritual da missa, etc. Tal, eu acho legal. Então, eu vou e passei a achar mais legal ainda quando o Chico, numa daquelas entrevistas famosas dele que deu na TV, que duraram 2 horas, 3 horas, etc. Tal, alguém perguntou para ele sobre a religião católica, sobre a distribuição de comunhão, etc. Tal, ele disse que ele via muitas vezes na hora da comunhão, quando o padre estava distribuindo a hóstia, que é o pão, que é o pão ázimo nosso, né? Ele diz que ele via os espíritos superiores abençoando as hóstias e transformando em estrelas. Legal. Na verdade, eles fluidificaram, né? Sabe? Ele deu esse depoimento, Chico, sabe? Eu passei, inclusive, a encarar a missa de uma outra forma, por causa desse depoimento Não, do Chico. o Luiz, até, nós já falamos isso também, até porque o ambiente de uma igreja ele é um ambiente de muita paz, porque é muita oração ali, cara. Sim. A vibração ali é alta. E deve ter um monte de desencarnado ali, né? Com certeza absoluta. Deve estar cheio, né? De desencarnado ali, né? Só um pouquinho, eu fui lá no túmulo do Chico Xavier, eu estive lá. Ele admirava tanto a Nossa Senhora, porque eu também não consigo dizer Santa Mãe de Deus. Não, ela é mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Mas no túmulo dele, é um túmulo assim, exposto assim, né? Não é casinha. E está escrito a Ave Maria na entrada assim, do túmulo, porque ele gostava muito de Nossa Senhora, daí eles fizeram essa homenagem, botaram a Ave Maria toda escrita, assim, umas letras lindas. Que legal. Legal. Mas isso é legal. É aí que a gente vê, né, o quanto a gente sofreu influência, né, e ainda sofre, né? Sim. Mas vamos aqui, estamos no finalzinho para depois a gente conversar bastante aqui, ó. A presença global, fiéis pelo mundo, católicos em milhões, tá? Na Europa, mais ou menos aqui 300 milhões. América Latina, quase 500 milhões. Na África, entre 250 aproximadamente a 300. Na Ásia e Oceania, entre 180 e 200. E América do Norte, de 0 a 100 milhões. Interessante, né? Vejam aqui, ó, a América Latina concentra a maior parte dos católicos do mundo, com destaque para o Brasil, México e Colômbia. A África é o continente de crescimento mais acelerado, com projeções que apontam para mais de 400 milhões de fiéis até 2050. Os ortodoxos são maioria em países como a Rússia, Grécia, Sérvia,
Romênia e Bulgária. Comunidades significativas existem no Oriente Médio, Etiópia, Estados Unidos e, crescentemente, na África subsaariana. Interessante, né? Os dados. Aqui aconteceu um fato muito interessante, que foi o diálogo ecumênico, o caminho da reconciliação, daquelas divergências ali, né? Após quase 1000 anos de separação, o século XX trouxe avanços históricos no diálogo entre Roma e Constantinopla. Em 1964, o Papa Paulo VI e o patriarca Atenógras se encontraram em Jerusalém. O primeiro abraço entre um Papa e um patriarca ecumênico em séculos. Em 1965, as excomunhões mútuas de 1054 foram levantadas. Desde então, comissões teológicas mistas trabalham para superar as divisões, embora diferenças fundamentais sobre o primado papal permaneçam como o principal obstáculo à plena reunião. Ponto de convergência e desafios atuais. O que une? Fé na Santíssima Trindade e na divindade de Cristo. Os 7 sacramentos. A sucessão apostólica do episcopado. A autoridade dos 7 concílios ecumênicos. A veneração de Maria como Mãe de Deus. Teotocos, né? O culto aos santos e às relíquias. Isso é que une. O que divide? O papel e a autoridade do Papa de Roma. A questão do filioque no credo. Dogmas marianos, Imaculada Conceição. A doutrina do purgatório. Jurisdição sobre comunidade da diáspora. E tensões geopolíticas, especialmente Rússia e Ucrânia. Nós falamos, né? Uma herança, 2 caminhos, um horizonte. A história da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Ortodoxa Oriental é, acima de tudo, a história de uma família cristã que se separou, mas nunca deixou de partilhar a mesma fé nos apóstolos, nos mártires e em Jesus Cristo ressuscitado. Os desafios do mundo contemporâneo, os movimentos ecumênicos e a oração comum por unidade apontam para um horizonte de esperança. Qual foi a herança comum disso? 2000 anos de fé apostólica, concílios, santos e tradições litúrgicas compartilhados. Identidade própria. Cada tradição preserva riquezas teológicas e espirituais únicas e insubstituíveis. Qual é o futuro ecumênico nisso? O diálogo continua, guiado pela oração de Cristo, que todos sejam um. Está em João, capítulo 17 a 21. Alguém quer falar? Eu quero. Opa, fica à vontade. Voltamos lá para... Vamos parar aqui, vamos parar nessa... 2 coisas aí. Por que ele frisa, né, que eles creem em Jesus Cristo ressuscitado? Eu não entendo isso muito bem. Por que não crê em Jesus Cristo? Crê nos apóstolos, em Jesus Cristo ressuscitado. É porque, veja só, Ricardo, nós estudamos lá atrás que principalmente o judeu, né? Ele não abre mão dos princípios de Moisés. Eles acreditam que Jesus foi um grande profeta, mas também não acreditaram que Jesus morreu na cruz, nem na ele ressuscitado. Uhum. Quando fala isso aí, já não é mais tanto no judeu, mas é na igreja ortodoxa, né? Uhum. Que é um segmento, como ele falou ali no final ali, ó. Quer ver que interessante? Até foi bom falar isso aí, que ele fala aqui, quer ver? Na identidade, tá. Onde é que eu li aqui? A história da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Ortodoxa o Oriental é, acima de tudo, uma história de família cristã que se separou. Quer dizer, os princípios eram os mesmos, só houve uma ruptura.
né? Uhum. Então, quando fala em Jesus ressuscitado, na igreja, que eu entendo assim, não posso ser que eu esteja errado, na Igreja Católica Apostólica Romana, esse Jesus ressuscitado que nós conhecemos no sentido do estudo, é o mesmo que a ortodoxa também aceita. Eu acredito que foi isso. Ou estou errado? Não sei. Porque quando ele fala aqui, ó, Eu não entendi essa pontuação do ressuscitado. Não sei. Eu acredito que eles que seja assim, no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, né? Que está sempre assim. na Igreja Católica, né? Foi Madalena, que foi lá no túmulo, né? E não encontrou mais, que ele subiu ao céu. Eu acho que é isso. É porque é interessante, o Ricardo e Dona Neuza, você viu, Luiz, olha só aqui, todos mais aí. Quando ele fala assim, a história da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental é, acima de tudo, a história de uma família cristã que se separou. Então, partindo desse princípio, se é uma família cristã que se separou, ela apenas houve uma ruptura de separação, mas os princípios permaneceram, alterando algumas coisas, como nós vimos aqui, ó. Como ele fala aqui, quer ver? Mas nunca deixou de partilhar a mesma fé nos apóstolos, nos mártires e em Jesus Cristo ressuscitado. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitado, os judeus, os pagãos não aceitavam. Mas a igreja ortodoxa... Para separar os judeus, né? Assim, Isso. Eles mantiveram os mesmos princípios da Igreja Católica Apostólica Romana. Ok. Nesse sentido aí, né? Nesse sentido, ok, estamos juntos. Uhum, o que difere, a divergência está aqui, ó. Aqui eu quero falar sobre isso também. Então vamos aqui. Quero falar a título de esclarecimento, se alguém pode me esclarecer isso. Literalmente, quando eles dizem assim, a veneração de Maria como mãe de Deus. É isso mesmo que eles creem? Que Maria é mãe de Deus, do Criador? É isso? Eles falam isso. A Igreja Católica fala. A Igreja Católica fala isso todo dia. Que bela surpresa. Por isso gera confusão muito grande. Claro. Então, quer dizer que o Criador está aí. Mas Maria esteve aqui entre a gente sendo mãe dele. Quer dizer, o cara... Ela é mãe do cara e ela esteve aqui entre a gente, sofrendo, tudo um negócio meio estranho, né? Se tu pegar esse conceito aí e levar, por exemplo, para o Livro dos Espíritos, e tu começar a ler a pergunta número 1 e os atributos de Deus, etc., não fecha. Não fecha. Não fecha. A equação não fecha. Mas essa questão aí de Maria... Posso dar minha opinião? Eu entendo assim, ó, que essa foi uma das modificações do cristianismo moderno, porque o cristianismo antigo não tinha Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Jesus. Então, isso foi uma invenção depois do que eles... o rei Constantino, né, que assumiu, que decretou a Igreja Católica, quando ele viu que tinha muitos adeptos, então ele transformou a Igreja Católica, a religião cristã como oficial, né, em Roma. Aí eles modificaram algumas coisas, e uma das modificações foi essa. Ela deve ter vindo e ser desses concílios, né? Exatamente. Aí, assim... Foi um desses ali de 350, um desses lá, bem antigo lá. É um ponto meio absurdo, né? Se a gente pensar, é meio... Até porque tu não acha, pelo menos é o que se lê, tu não acha textos falando do papel de Maria na vida de Cristo, etc., falando sobre ela, sobre a importância dela, enfim. Ela foi fundamental nisso tudo. Ela foi um pilar fundamental nisso tudo. Mas assim, ó, no ano 350, no ano 400, 500, sei lá, não havia respeito pelas mulheres. Não se podia endeusar uma mulher.
Uhum. Então, daí começou, quer dizer, uma questão meio cultural e do ponto de vista de Roma, política. Ela se aproveitou da adesão de cristãos à religião e ela assumiu como se fosse dela. E ela, há 300 anos atrás, era o maior combatente dessa mesma religião. Interessante, né? Tu vê, isso é um item que divide a opinião lá dos ortodoxos. Ele fala assim, dogmas marianos, Imaculada Conceição. Outra coisa que eu posso falar? Sim, claro. A outra coisa também que esses dogmas são coisas inventadas pelo homem, né? Isso. A Santíssima Trindade também. Sim. E outra coisa, até o ano, não sei, foi 500 por ali, a Igreja Católica acreditava na reencarnação também. Isso mesmo. Todas essas coisas são modificações do homem. Sim. Dos concílios, esses concílios aí, que teve vários, eles foram se amoldando. Na verdade, o homem, o homem que eu digo assim, os cabeças, né, da religião cristã, da Igreja Católica, quando eles começaram a assumir poder junto ao Estado, eles começaram a fazer coisas absurdas, do tipo Inquisição, condenar pessoas à fogueira. Em nome de Cristo, julgar, né? O cara. Se o cara tivesse uma mediunidade, ele era julgado uma bruxa. Um bruxo. E era queimado vivo. Quer dizer, um negócio, um negócio meio doido, assim. Eu acho tudo, tudo em nome de Cristo, né? O seu Hilo, eu acho que naquele livro lá que o senhor está lendo, O Caminho da Luz, o Emmanuel fala disso. Sim. Do que fizeram da religião que Cristo queria implantar, os homens detonaram tudo, com dogmas loucos, e, enfim, e o princípio original, que era amai uns aos outros como eu vos amei, esse é o princípio. Esse é o princípio, né? Isso foi jogado de lado, cara. E hoje a gente vê que tem ainda uma divisão grande dentro da Igreja Católica, a Teologia da Libertação, a CNBB e a conservadora. Tem assim, a gente vê diariamente. Sim. Então, se não está fechando aí alguma coisa. Tem muita divergência. Existem coisas interessantíssimas. Assim, ó. A gente ver, né, a enorme quantidade de igrejas evangélicas no Brasil, né? Estão entrando nesse meio, é verdade. A gente vê, antigamente, as igrejas católicas, eu também, ainda de vez em quando eu vou na missa também, assim como o senhor Luiz, né? Fui criada na igreja católica. Sim. E a gente vê as igrejas vazias, tu não vê quase mais, antes era lotada as igrejas no horário das missas. Sim. E hoje, assim, é um vazio. Agora, você vai numa outra igreja, que eu fui já também em outras igrejas, é impressionante. As evangélicas, né? As evangélicas, Tem um detalhe que a gente não percebe, que nos evangélicos eles trabalham muito com o fator matéria. Isso. Então, as pessoas vão para buscar um alento para seus problemas materiais, né? E também ficar rico e etc. Progresso. Mas progresso material, não é progresso moral ou intelectual ou espiritual, não. É progresso material mesmo. Isso é interessante porque, olha só, a gente não precisa se iludir, tá? Dentro da própria doutrina espírita existem divergências. Claro. Imagina. Muita divergência. Imagina. Muita, né? Não é pouca. Né? Então, nós já falamos de tantas, né, Felipe? Nós dois, né? Sim. Nós vamos falar aqui, mas já falamos do existe aí o lado que uma pessoa, por exemplo, pode estar num determinado posto hierárquico dentro da federação e, no entanto, ele está ali com uma... Tem uns que são prepotentes, outros não, outros são... Defeitos do ser humano como um todo. O ego é maior do que ele, né? Como tem qualquer ser humano, né?
Porém, dentro desses princípios que a gente estuda, como outras religiões, deveriam prevalecer, acima de tudo, a essência. Não Felipe, ontem, lá no centro da Lene, a gente tem a cada 15 dias, ou a cada 3 semanas, tem uma tarde de estudo, tem uma palestra e depois tem uma tarde de estudo. E aí tem uma palestrante legal, ela é uma pessoa bastante espiritualizada e conhecedora da doutrina, né? Aí ela começou dizendo assim, todos nós somos arrogantes. Aí o pessoal, como assim? Eu não sou. Somos sim. Aí ela começou a citar exemplo de arrogância. E todos nós somos. Então, uns em maior grau, outros em menos graus, mas se a gente for olhar as nossas atitudes durante um dia, se tu for fazer uma análise bem detalhadinha, lá no meio do dia, tu tivesses uma atitude arrogante. Tu percebe essa diferença? É outra coisa também que eu ouvi naquela palestra bem interessante, que hoje em dia eles estão patenteando Jesus. É só o meu Jesus que presta, o meu Jesus que vale. Em cima do Jesus, um comércio, onde prevalece o dinheiro, né? Aí, gente... Esses dias eu fui procurado por uma prima minha que tá sofrendo de obesidade. Aí ela assim, Luiz, eu queria falar contigo. Até falei com o Felipe, se havia cirurgia espiritual bariátrica. Aí eu disse, não tem. Ela assim, não, mas eu tive pesquisando e tem um centro aqui em Florianópolis, tem um centro em Florianópolis que faz cirurgia bariátrica e cobra. Aí eu disse, olha, cobra, tem que pagar. Ela é uma cirurgia paga, não é de graça. Aí eu disse para ela assim, olha, sinto muito. Centro espírita, ou centro como o nosso lar, ou esse centro de câncer que nós temos aqui no Ribeirão, que cobra, não vai porque não é bom. Tem que pagar, não é bom. Todo mundo faz, esses caras fazem de graça. Eles não estão esperando pagamento em dinheiro. Se tu puder fazer uma doação, ajudar com alguma coisa o centro, ótimo. Se não puder, também ótimo. Mas não tem assim, não, eu faço, mas vou cobrar R$200, R$100. Não existe isso. Não existe, não existe. Aí ela resolveu ir na endocrinologista, né? Melhor. É mais seguro. Mais seguro. Então, pessoal, olha só. Não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação. Eu só queria contribuir, não sei se é contribuir, quando estava falando das igrejas ortodoxas em Istambul, eu tive a graça de ir numa igreja e a iconografia é original numa igreja ortodoxa em Istambul, e a gente chegou no patriarcado, onde seria vamos dizer assim, a sede do patriarca, né? Sim. E, assim, tudo, muito, assim, tem uma energia, assim, impressionante. É alguma coisa, assim, que, eu não sei se era emoção que eu estava dentro dessa igreja, mas eles retratam, através das pinturas, assim, a realidade, parecia que era... E as pinturas ainda daquela igreja são pinturas originais, da época bem antiga ainda mesmo. Olha como sabe? Então, a conservação da igreja... Valorização, enfim, né? A valorização, eu achei, assim, fora de série. Eu achei legal também, eu fui numa missa, numa igreja ortodoxa inglesa, em Londres, e era uma mulher que estava ministrando a missa, uma senhora, sabe? O ritual é igual ao nosso, comunhão. Sim. O acolhimento é impressionante, sabe? Eles fizeram de tudo para nos acolher, sabe? Para nos incorporar no ritual dele.
Incluir. E depois, quando termina a missa, eles têm uma confraternização e trazem lanche, refrigerante, sucos, etc. Tal. Enfim, e fazem uma confraternização ali, sabe? É uma coisa muito interessante. E outra coisa interessante é que na igreja tem um local para as mães ficarem com as crianças, com poltronas, com coisas para as crianças brincarem, mas para as crianças serem introduzidas naquele ambiente. Sim. É bem interessante. Talvez, né? Talvez o que pode ter acontecido, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, politicamente falando, né? Ela se deixou também se levar por diria assim, alguns rituais deles, não, na própria Sim. igreja, e deixou de desempenhar o papel original, o princípio original, né? Isso. No caso da inglesa, por exemplo, da ortodoxa inglesa, a ruptura foi porque, acho que o rei Henrique III, eu não lembro qual era o número do Henrique aí, não sei se é primeiro, Sim. segundo ou terceiro, não sei qual é o número dele, mas ele se divorciou e casou de novo. E aí o Papa não aceitou. Aí ele disse assim, então tá, então vocês vão ficar com a igreja de vocês, nós vamos criar a nossa e vai ser subordinada ao rei, e não mais ao Papa. Anglicana, né? Anglicana, Anglicana. isso. Puta, obrigado, seu Hilo. Eu Como estava tem, procurando o Luiz, nome, mas como eu não encontrei, eu mas fui tem estudando. tem um outro também que abriu a igreja católica, como é que é o nome dele? É o muito conhecido. Lutero? Lutero. Martinho Lutero, né? Martim Martim Lutero. Lutero. Então, Inclusive, tem um filme muito, assim, eu não lembro que ano que é, mas acho que é uns 10 anos, eu acho, que saiu. É Lutero, o nome do filme. Muito bom. Muito bom. vou ver se eu acho ele. Eu gosto de ver isso. Mas é assim, pessoal. Bom, pessoal, se vocês não ficarem muito bravos comigo, eu tô tá entrando uma outra ligação aqui que eu preciso atender. Atende, fica tranquilo. É de um neto e... Não, neto é neto. Né, não dá. Atende, Luiz, atende. Tá. Obrigado pela participação. Hoje realmente a discussão estava boa, estava ótima. Desculpa se eu insisti muito em dar palpite. Não, mas Luiz. É muito bom. É muito bom, né? Como vou dar uma faladinha também agora, né? Oi, fala. Pode falar. Como o irmão estava falando ali, que na época que teve todo o movimento e mexeu, foi o concílio, né? Que na época de Constantino, a igreja acreditava na reencarnação. Sim. Mas, por medidas e ordens da mãe de Constantino, foi mudado de reencarnação para Ressurreição. Ela não admitia que uma rainha rica, poderosa, pudesse um dia voltar como um escravo, como um ralé, então foi uma das mudanças foi essa. Olha o orgulho, né? É isso aí, o orgulho. E na igreja católica, às vezes, eu também vou com meu filho vai aqui pertinho, né? Ele é amigo de um padre aqui, e ele vai sempre, e algumas vezes eu vou com ele para assistir. Também, como ele falou, né, o irmão, é legal, eu gosto, aquilo me dá uma saudade da mãe, da avó, que elas eram muito católicas, né? Assim, ó, eles acreditam, sim, no Deus Pai, e Jesus é o Deus Filho. E isso é colocado. A Santíssima Trindade, né? Deus Pai e Deus Filho. Como é que pode? Pode. Jesus na verdade, é para não perder aquela identidade, né? Manter. Por isso que eles dizem nada. Isso, infelizmente é. Infelizmente. Então, pessoal, vejam só, nós estamos aqui a 2 passos, 2 roteiros para terminar o livro 1, né? Que esse mês a gente termina o livro 1. Até agora nós começamos eu marquei aqui, nós começamos em outubro de 2025 e vamos terminar esse mês, quer dizer, são 10 meses de estudo.
Nós vamos passar por 30 roteiros. Quer dizer, parece que foi ontem, né, quando a gente estava discutindo se ia estudar o Livro dos Espíritos ou EAD. 10 meses. Mas é bom a gente estar aí unido, né? E para a nova turma, ontem foi divulgado pelo CIAP, está sendo divulgado pelo CIAP. Quem quiser participar desse segundo livro, né, já tem 3 inscritos. Assim, abril já apareceu 3 inscritos. Eu acredito que nós vamos ter mais amigos aí, colegas de tirar sanar dúvidas. Uhum. Então, pessoal, vamos manter o nosso pensamento aí elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, agradecendo a equipe espiritual que nos assiste a todas as quintas-feiras. Agradecer também ao nosso protetor, que está sempre conosco, né, diariamente. E, acima de tudo, né, a nossa gratidão a todos aqueles que estão conosco nessa busca de um aperfeiçoamento moral. Já agradecendo a equipe espiritual designada para um acolhimento de espíritos desencarnados, como o caso do Celso Antônio Pitipas, né, que, mais uma vez, a gente é muito grato por esse acolhimento. E vamos encerrar com a nossa oração de costume, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Em teu nome, em nome de todos os amigos do plano espiritual, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa Obrigado noite. pela presença. Isso que é mais importante. Valeu. Um abraço. Um abraço.